Olá, Taubaté, boa tarde. Você se conecta aqui na nossa programação. Hoje é terça-feira, 3 de setembro de 2024 e você confere a partir de agora os destaques da edição desta tarde. Os assuntos que foram discutidos em plenário na sessão passada, as atividades que aconteceram na casa nos últimos dias e ainda tem a ordem do dia de hoje da sessão da Câmara que acontece logo mais a partir das 4 horas da tarde. Tudo isso e muito mais a partir de agora no Boa Tarde, Taubaté. Olá, Taubaté, boa tarde. 1h20. Começa agora mais um Boa Tarde, Taubaté. E nesta edição desta terça-feira, vamos acompanhar os assuntos que foram debatidos na sessão passada. O projeto que obriga a instalação de câmeras em escolas sofreu veto parcial do prefeito. Na sessão do dia 27, os vereadores derrubaram o veto. Veja então como foi a discussão. E a integridade dos alunos nas salas de aula, os vereadores de Taubaté aprovaram em maio deste ano um projeto que obriga a instalação de câmeras de monitoramento, alarmes e dispositivos de segurança em escolas e creches públicas e particulares de Taubaté. A proposta, que teve iniciativa da vereadora Vivi da Rádio, definia a instalação de câmeras na entrada dos estabelecimentos, pátios de convivência comum e dentro das salas de aula. O equipamento deve contar com recurso de gravação e capacidade de armazenamento das imagens por 2 meses no mínimo. Esse trecho foi vetado pelo prefeito quando ele sancionou a lei no mês de junho. Na mensagem encaminhada à Câmara, Saldi explicou que as escolas já possuem câmeras que funcionam de forma remota, mas o armazenamento de imagens dura 2 semanas. A determinação de armazenamento por 2 meses exige a substituição de todos os discos rígidos, o que gera custos adicionais para a Secretaria da Educação. Assim, restou ao documento a parte que estabelece a instalação dos equipamentos, além do trecho que garante a proteção das imagens, conforme a lei, e o acesso somente por pessoas autorizadas mediante justificativa. Colocado para a votação dos vereadores na sessão do dia 27, o veto do prefeito foi rejeitado por 10 votos a 4. E agora cabe ao presidente da Câmara promulgar a norma. Além de prever os pontos onde as câmeras devem ser instaladas, a lei em vigência prevê ainda a instalação de sensores de movimento e alarmes sonoros nas unidades escolares e a proibição de instalação de cercas que possam colocar em risco a integridade física dos alunos. Nesse retrospecto que aconteceu na semana passada, acompanhamos então a votação desse veto, que na verdade foi derrubado pelos vereadores. Agora a gente continua com os itens que foram discutidos na terça-feira passada. O projeto de lei que estabelece normas para fiscalização ambiental e também o projeto dos detectores de monóxido de carbono foram aprovados, desta vez, em segunda votação. 2 projetos de lei aprovados em segunda votação pelos vereadores de Taubaté na sessão do dia 27 seguem agora para análise do prefeito, que deve sancionar as normas para que entrem em vigência. O primeiro é o projeto do prefeito José Saldi, que estabelece procedimentos para a fiscalização ambiental e as condutas lesivas ao meio ambiente. Segundo o documento, cabe aos fiscais ambientais a fiscalização e a aplicação das sanções e multas ambientais. De acordo com a gravidade, os infratores podem ser punidos com advertências, multa, embargo ou demolição de obra e até mesmo a suspensão da atividade. Além disso, o projeto lista as possíveis infrações cometidas contra o meio ambiente, a sanção para cada caso e a possibilidade da assinatura de um termo de ajustamento de conduta ambiental, de forma que a infração ambiental seja corrigida pelo autor. O segundo item, que segue para a sanção do prefeito, é de autoria do vereador Douglas Carboni e obriga a instalação de detectores de monóxido de carbono em imóveis residenciais que utilizem aparelhos aquecedores de água e calefatores a gás. O monóxido de carbono é um gás levemente inflamável, de alta toxicidade e de difícil detecção, já que ele não tem cheiro, cor e nem gosto.
O projeto de lei obriga a instalação de detectores desse tipo de gás antes da emissão do habite-se pela Prefeitura. O prefeito tem 15 dias úteis para sancionar ou vetar os projetos. Estamos acompanhando então essa retrospectiva dos assuntos que foram discutidos na terça-feira passada aqui na casa. Já acompanhamos aí 2 VTs importantes. Daqui a pouquinho, melhor dizendo, a gente continua esse retrospecto. Antes, eu quero agradecer a você que acompanha o Boa Tarde Taubaté, seja ao vivo aqui durante as nossas tardes ou depois na reprise que fica disponibilizado no nosso canal do YouTube. A gente tem tido um número de visualizações bem considerável nos últimos dias. Eu quero agradecer a sua participação e principalmente a sua audiência e o carinho com o programa. Vocês são o motivo, né, de nós estarmos aqui e faz toda a diferença para a gente continuar produzindo e criando novos quadros aqui para o nosso programa. Agora a gente vai atualizar as informações do trânsito aqui na cidade de Taubaté. Você vê imagens ao vivo da rodovia Presidente Dutra, agora são 13 horas e 25 minutos da tarde e a gente percebe um trânsito bem sossegado aqui no quilômetro 110, esse trecho aqui na cidade de Taubaté, tanto na pista ali sentido São Paulo, quanto na pista contrária sentido Rio de Janeiro. A gente percebe que há uma movimentação, mas não tão intensa como nos últimos dias, e o trânsito segue sem problemas. Essas imagens ao vivo que você acompanha são da concessionária CCR Nova Dutra. Agora a gente continua a retrospectiva do que aconteceu na terça-feira passada. 2 projetos de denominações também estiveram na pauta. Confira a seguir a quem se destinam as homenagens. E ainda na sessão do dia 27, os vereadores aprovaram 2 projetos que dão nomes a espaços públicos em Taubaté. O primeiro, de autoria do vereador Serginho, já havia recebido o aval dos parlamentares na sessão passada e agora só depende da sanção do Executivo. Sua proposta é dar o nome de Dr. Robson Baroni à praça localizada no encontro da rua Mariano Moreira com a Avenida Dom Pedro I, no Alto São Pedro. Robson nasceu em Taubaté e, aos 13 anos, descobriu uma de suas grandes paixões, a locução de rádio. Iniciou a carreira na radiodifusora e consagrou-se como locutor, radialista, entrevistador e produtor de áudio. Formado em Direito, também atuou como advogado e deu aulas no Departamento de Ciências Jurídicas da Unital. Ocupou diversos cargos na Ordem dos Advogados do Brasil e contribuiu para a elaboração de inúmeros livros jurídicos. Em 2010, foi condecorado com a Comenda Jacques Félix, a maior honraria da Câmara de Taubaté. Robson faleceu em 2018, aos 72 anos. E de autoria do vereador Paulo Miranda, o segundo projeto dá nome de Sônia Maria Guimarães Assunção, a atual Academia ao Ar Livre, localizada na Avenida Dr. Mário Luiz Paulucci, no bairro Jaraguá Novo. Sônia nasceu em Petrópolis, no Rio de Janeiro, mas viveu boa parte da vida em Taubaté. Uma das suas atividades favoritas era justamente frequentar a Academia ao Ar Livre, localizada no bairro Jardim Jaraguá, que não apenas contribuía para a sua saúde física, mas também para o seu bem-estar emocional. Adorava ir à igreja e visitar os familiares. Faleceu em 2023, aos 76 anos. O projeto ainda depende de segunda votação. E outros temas foram debatidos também na terça-feira passada. Taubaté se atualiza na era da comunicação. A lei do 5G foi pauta da sessão anterior e foi aprovada aqui na casa. E a tecnologia 5G, de transmissão de voz e dados móveis em alta velocidade, está chegando em Taubaté. Com velocidade 10 vezes superior ao sinal 4G, a tecnologia 5G tem sinal de menor latência, como é chamado o atraso na transmissão de dados. A instalação da rede de transmissão do 5G tem um modelo diferente da tecnologia anterior, o que exige a revogação da Lei Municipal de 2007, que regulamenta a rede de radiocomunicação no município. Por esse motivo, o prefeito José Saldi enviou para a votação dos vereadores o projeto de lei complementar que revoga a lei anterior. O projeto foi aprovado pelos vereadores na sessão do dia 27 e ainda deverá passar por segunda votação para que seja enviado de volta ao prefeito. Na mensagem enviada à Câmara, Saldi defendeu a proposta com o objetivo de não haver conflito de normas municipais. Assim,
A instalação de redes de radiocomunicação ficou regulamentada pela Lei 5867, que já está em vigência desde 12 de setembro de 2023. 1h29. Você está acompanhando nesta terça-feira o resumo dos assuntos que foram discutidos e debatidos em plenário na sessão ordinária de terça-feira passada, dia 27. Daqui a pouquinho, a partir das 14h, tem mais uma sessão ordinária aqui na Câmara de Taubaté. É a sessão de número 148. Então, daqui a pouco, no Boa Tarde, a gente continua relembrando os assuntos que foram discutidos aqui no Legislativo. E agora vamos falar um pouquinho de eleições 2024. A partir da próxima segunda-feira, dia 9 de setembro, começa uma rodada de entrevistas com os candidatos à Prefeitura de Taubaté. Todos os 6 candidatos estarão presentes aqui na emissora e darão entrevistas para Ana Laura. E ela preparou uma mensagem especial. Vamos acompanhar? Nessas eleições, você confere entrevistas ao vivo com cada um dos candidatos à Prefeitura de Taubaté. As entrevistas acontecem durante o Boletim Câmara, que vai ao ar de segunda a sexta-feira, a partir das 9h30 da manhã. E já tem data marcada. Do dia 9 ao dia 16 de setembro, você confere as sabatinas aqui na TV Câmara Taubaté. E você pode participar enviando a sua pergunta para o nosso WhatsApp, que é o 3625-9525. Eleições 2024. Você decide junto com a gente aqui na TV Câmara Taubaté. Tá então o recado da Ana Laura, que comandará essa série de entrevistas a partir da próxima segunda-feira aqui na programação da TV Câmara Taubaté. E a gente está preparando, logicamente, outras ações, outras produções relacionadas ao tema Eleições 2024. Lembro você que no dia 19 de setembro tem debate ao vivo aqui na tela da TV Câmara. A partir das 7h30 a gente vai acompanhar os bastidores e a partir das 9h tem o debate com 6 candidatos à Prefeitura de Taubaté. Agora a gente vai para um rápido intervalo aqui no Boa Tarde Taubaté. Daqui a pouquinho eu volto com outras informações, o resumo do que aconteceu na semana passada aqui na casa. Ainda tem muito mais para você. Fique com a gente, conectado na nossa programação. O Boa Tarde Taubaté volta já já, não saia daí. Eleições 2024. Chegou a hora de você decidir o futuro de Taubaté para os próximos 4 anos. Desde 2008, a TV Câmara Taubaté mantém sua tradição nos debates e na cobertura da apuração dos votos. Durante o período eleitoral, nossos programas trazem matérias especiais, reportagens sobre as eleições e as propostas dos candidatos. E nessas eleições ainda tem entrevistas ao vivo com cada um dos candidatos ao Executivo. E aqui na TV Câmara Taubaté você tem o debate completo com todos os candidatos à Prefeitura. E o encontro do primeiro turno já está marcado quinta-feira, dia 19 de setembro. Você acompanha a partir das 7h30 os bastidores com análise de especialistas e a chegada dos candidatos. E a partir das 9h, eu estarei na mediação do debate que vai ajudar você a escolher o próximo prefeito de Taubaté. No domingo, dia das eleições, a cobertura completa dos locais de votação e as pesquisas de última hora. E a partir das 5h tem a apuração das urnas para saber quem você escolheu para representar o Poder Executivo e Legislativo no próximo mandato. Você vai poder acompanhar tudo pela televisão em canal aberto 4.2, de graça e de fácil acesso, também pelo nosso canal no YouTube e nas redes sociais da Câmara de Taubaté. Informação, pioneirismo, tradição, seriedade e muita prestação de serviço ao cidadão.
Eleições 2024. Você decide junto com a gente, aqui na TV Câmara Taubaté. Uma hora 34 minutos, estamos de volta com Boa Tarde Taubaté nesta terça-feira, dia 3 de setembro de 2024. A gente está acompanhando o resumo de tudo que aconteceu na sessão passada e também os assuntos que aconteceram aqui na casa nos últimos dias. O Portal dos Raros, o projeto que cria plataforma virtual de informações, também foi aprovado na última sessão. Confira então como foi a discussão deste item. As doenças raras são condições que afetam uma parte bem pequena da população, no máximo 65 pessoas em cada 100 mil, o que realmente parece pouco. Mas, somando todas as doenças raras atuais, estima-se que existem cerca de 13 milhões de brasileiros na condição de raro, ou seja, são muitas pessoas que precisam de uma atenção especial por conta disso. A Política Nacional de Atenção Integral às Pessoas com Doenças Raras determina as diretrizes para a devida assistência, como direito de tratamento médico integral e gratuito, atenção humanizada, diretrizes gerais para a organização do cuidado às doenças raras na população brasileira, entre outros. O Poder Legislativo Municipal também pode e deve atuar na promoção e na garantia de efetivação dos direitos dos raros. Pensando nisso, o vereador João Henrique Dentinho apresentou um projeto de lei que institui o Portal dos Raros, em Taubaté, uma plataforma virtual de informações e apoio às pessoas com doenças raras e os seus familiares. Ali, o raro ou seu familiar poderá fazer um cadastro para que a prefeitura possa contabilizar quantos são os beneficiários das políticas destinadas a esse grupo. Embasar o desenvolvimento de mais políticas públicas para atender essas pessoas, reunir e informar os direitos assegurados às pessoas com doenças raras, compilar os serviços disponibilizados e incluir canais de atendimento para dúvidas e reclamações. O projeto foi aprovado em primeira votação na sessão do dia 27, mas ainda depende de segunda votação e sanção do Executivo para que se torne lei. E a gente continua o nosso resumo, verificando tudo que aconteceu nos últimos dias. O projeto de lei que propõe alterações no cargos de professor 3 e professor 3 substituto passou em primeira votação aqui na casa. E na tarde do dia 27, os vereadores aprovaram em primeira votação o projeto de lei complementar do prefeito José Saldi, que faz uma alteração na descrição dos cargos de professor 3 e professor 3 substituto das escolas municipais. A mudança era necessária para acompanhar a alteração de carga horária trazida pela Lei Complementar 481, de junho de 2022. Após essa lei, a jornada semanal dos docentes em todas as modalidades de ensino passou a obedecer à regra do 2/3 da carga horária para atividades de interação com estudantes e de 1/3 para atividades sem interação com os estudantes. Em sua justificativa, o Executivo aponta que, consequentemente, para atender ao 1/3 do tempo sem atividades com os alunos, tornou-se necessário ampliar o número de professores que ministram os componentes curriculares de arte e educação física ministrados pelo professor 3 em suas especialidades, incluindo os professores 3 substituto que atuam diretamente na educação especial. A questão é que a lei de 2021 não contempla a atribuição desses professores às turmas da educação infantil, limitando-os ao ensino fundamental e médio. A nova proposta do prefeito corrige isso, para garantir a constância e qualidade de ensino com a atuação do professor 3 e professor 3 substituto nas turmas de educação infantil, até as últimas séries do ensino médio, restringindo as aulas ministradas da educação infantil e nos anos iniciais do ensino fundamental aos componentes curriculares, que não são ministrados pelo professor de educação infantil e o professor 1. Duas emendas da Comissão de Justiça e Redação fazem correções para atender à boa técnica legislativa. A proposta ainda depende de segunda votação e sanção do prefeito para que se torne lei. E a
gente já continua acompanhando os destaques do que aconteceu na última semana aqui na casa. Agora a gente faz uma rápida pausa para atualizar as informações na previsão do tempo. Amanhã, quarta-feira, dia 4 de setembro, será bem parecido com hoje. A previsão é de sol o dia todo, sem nuvens no céu. Hoje a gente percebeu aí que amanheceu com nevoeiro aqui na cidade de Taubaté. À noite o tempo segue aberto também, sem nuvens. Essas informações são da Climatempo. Segundo a meteorologia, não deve chover. A mínima será de 16 graus e a máxima de 33 graus. Lembrando que esse aumento de temperatura é esperado ainda na primeira quinzena aqui no estado de São Paulo, que deve bater recordes. Os ventos sopram a 7 km por hora na direção nordeste. O sol nasce às 6h10 da manhã e deve se pôr às 5h52 da tarde. E a umidade do ar deve variar de 38% a 87%. Essas são as informações da Climatempo na previsão aqui no Boa Tarde Taubaté. E agora a gente continua aqui o Boa Tarde Taubaté, porque tem mais notícias do que aconteceu aqui na casa. A correção de uma planilha da Câmara na LDO foi alvo de projeto de lei e os vereadores aprovaram a alteração em primeira votação. E os vereadores de Taubaté aprovaram em primeira votação no dia 27 um projeto de lei de autoria do prefeito José Saldi, que substitui uma planilha da Câmara na Lei de Diretrizes Orçamentárias, a LDO. De acordo com o ofício anexado ao projeto de lei, as mudanças foram inseridas no sistema Ethereum, usado pelos órgãos municipais para controlar suas finanças e precisavam ser atualizadas na LDO. A LDO informou corretamente o orçamento de 45,6 milhões de reais para a Câmara em 2025, mas o anexo registrou a informação incorreta de 9,107 milhões. Essa correção é importante para que, quando a lei orçamentária anual for colocada em votação, o que deve acontecer em dezembro, não haja diferença no demonstrativo de programas e ações desenvolvidos pela Câmara de Taubaté. O projeto de lei ainda depende de segunda votação e também da sanção do prefeito. Até aqui você acompanhou os assuntos que foram discutidos em plenário, mas também teve solenidade aqui na casa, desta vez em homenagem ao Dia do Policial. A Câmara de Taubaté comemorou o Dia do Policial Militar em uma cerimônia realizada na tarde de quinta-feira, dia 29. O vereador Paulo Miranda presidiu os trabalhos e o vereador Boanerges apresentou o discurso oficial. Ele afirmou que a Polícia Militar é uma instituição quase bicentenária, que entende de tudo e conserta tudo. Para o parlamentar, os policiais são heróis e devem se orgulhar por pertencerem à Polícia Militar de São Paulo. Pelo 5º Batalhão da Polícia Militar do Interior foram homenageados o cabo Vanderlei Barbosa dos Santos, da 1ª Companhia, o 1º Sargento Fagner Francisco Alves de Lima, da 4ª Companhia, o cabo Luiz Antônio Damião, da 5ª Companhia, o cabo Marcelo Luiz de Melo Pereira, da Força Tática, e o 1º Tenente Fabiano Aparecido de França, homenageado pelo Estado-Maior do 5º BPMI. O 1º Tenente Renan Martins Franco, da 3ª Companhia do Batalhão de Ações Especiais de Polícia, BAEP, o cabo Cristiano Brugnerotti, da 4ª Companhia de Polícia Ambiental, e o cabo Fábio Camargo Charlot, da 3ª Companhia da Polícia Rodoviária, seguiram a lista dos homenageados. Indicados pelo Corpo de Bombeiros, a Câmara ainda homenageou os cabos Rogério Garcia Carvalho, Eliel de Oliveira Lima e Cristiano Moreira de Lima. Durante a cerimônia, a Banda Regimental de Música do Comando de Policiamento do Interior 1 apresentou o hino nacional e o hino de Taubaté, além da canção da PM sob a regência do 3º Sargento Tiago Souza. A solenidade completa está disponível no canal youtube.com/TVC Taubaté. E assim encerramos esse resumo do que aconteceu na última semana, porque daqui a pouquinho, a partir das 2 da tarde, tem mais uma sessão ordinária ao vivo. E agora nós vamos com imagens do plenário Jorre Guizá, neste momento aqui na Câmara de Taubaté.
Você vê imagens agora ao vivo aí do plenário. Daqui a pouquinho, a partir das 2 horas da tarde, tem mais uma sessão ordinária. É a sessão de número 148. Está bem vazio, né? Porque os vereadores e também a população começam a chegar bem próximo do horário, do novo horário das sessões ordinárias, que agora começam pontualmente às 2 horas da tarde. Por falar em sessão, a gente vai acompanhar agora na sequência a ordem do dia da sessão de hoje da Câmara de Taubaté. Está aí na tela para você, sessão ordinária de número 148, nesta tarde, 3 de setembro de 2024. Vamos aos itens que são destaques. A gente começa com o item de segunda discussão e votação do projeto de lei complementar que regulamenta a instalação de infraestrutura e suporte para a estação transmissora de radiocomunicação. É a lei relacionada ao 5G que nós já comentamos na edição de hoje aqui do Boa Tarde Taubaté. O item de número 2 também é uma segunda votação, desta vez referentes aos cargos efetivos de professor 3 e professor 3 substituto, principalmente daqueles cargos que são professores de artes, educação física e que lecionam para a educação infantil. Este projeto tem como objetivo regulamentar e equalizar e dar a esses professores o direito daquele 1/3 de horas de planejamento. Seguindo, a gente tem o item de número 3, que institui o Portal dos Raros aqui no município de Taubaté. Este item já esteve em discussão na semana passada aqui na cidade e retorna à pauta hoje para a segunda votação dos vereadores. O quarto item da ordem do dia de hoje é também uma segunda discussão e votação de um projeto de denominação do vereador Paulo Miranda, que denomina Academia ao Ar Livre Sônia Maria Guimarães Assunção. O projeto também segue para a segunda votação e depois será encaminhado para o Executivo ser aprovado. Na sequência, nós temos mais um item, é o item de número 5, também é uma segunda discussão e votação de um projeto de lei ordinária de autoria do prefeito a respeito do demonstrativo de programas e ações por órgão, unidade, físico e financeiro, é aquela planilha referente à LDO. O penúltimo item é o item de número 6, que é a primeira discussão que está entrando na pauta hoje do vereador Serginho, a respeito do prazo de validade do laudo médico pericial que ateste deficiências físicas, mentais, intelectuais ou sensoriais. Neste caso, o vereador pede que esta validade deste laudo médico passe a ser considerada como tempo indeterminado, evitando que o paciente precise renová-la constantemente. E a gente chega ao último item da ordem do dia de hoje, da Câmara de Taubaté, que é o item de número 7. É a primeira discussão e votação do projeto de lei ordinária, de autoria do prefeito, mais uma denominação, desta vez para a Rua José Vieiras de Araújo. Lembrando que neste item há uma emenda. Você acompanhou, então, portanto, aí os 7 itens que estão na ordem do dia. Lembrando que os vereadores também podem pedir outros itens para serem incluídos. Daqui a pouco, a partir das 2 horas da tarde, a TV Câmara transmite em definitivo e ao vivo a sessão ordinária de número 148. Você acompanha neste momento, ao vivo, imagens do plenário de Reguizar. Como a gente adiantou agora há pouco, né? Não há ainda a presença de parlamentares, nem de munícipes, porque a gente percebe aí que eles estão se preparando para daqui a pouco começar mais uma sessão ordinária. E assim, a gente chega ao final deste Boa Tarde Taubaté, desta terça-feira, 3 de setembro de 2024. Agora são 1h48. Eu volto ao vivo amanhã, a partir das 2 horas da tarde. E o programa, a gente tem uma entrevista para falar sobre guardas municipais. Além disso, tem os assuntos que estão acontecendo em Taubaté, os trends da notícia, previsão do tempo, trânsito e os shorts da nossa programação. Então, o convite está feito. Eu te espero amanhã, a partir das 2 horas da tarde, aqui na TV Câmara Taubaté. E continue acompanhando a nossa programação. Muito obrigado, uma ótima tarde e até amanhã.